E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu peguei um vírus, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, febre. Hoje nem fui trabalhar, né? Ontem estava sem voz, inclusive. E hoje aproveitei em casa, trabalhando de casa, para acompanhar as eleições dos Estados Unidos, né? E realmente está um imbróglio, não dá para saber quem é que vai ganhar, porque os dois candidatos estão tecnicamente empatados. A Harris está com 48%, o Trump está com 47%. As pesquisas de opinião geralmente têm 3% de margem de erro, significa que a gente não sabe de nada. E uma pergunta que é importante a gente responder é o que vai acontecer em relação ao Brasil, caso a Kamala Harris seja eleita ou caso o Trump seja eleito. E a resposta é difícil de dar, porque os dois podem ser uma caixinha de surpresa. E por quê? Porque a política externa dos Estados Unidos basicamente é prerrogativa do presidente. O Congresso, muito raramente o Congresso e o Senado vão se meter, muito raramente vai alguma coisa, alguma medida vai à votação, porque geralmente são despachos do presidente e são normativos, são atos normativos da Secretaria de Estado. Dessa forma, cada um que ganhar pode redirecionar completamente a política externa dos Estados Unidos. E a gente tem que pensar, então, de novo, repetindo, o que isso pode significar para o Brasil. Vamos começar com o Trump. O Trump não é tanto assim uma caixa de surpresas, porque o Trump já foi presidente anteriormente, e a campanha do Trump tem sido bem clara, né? A campanha do Trump, os pontos econômicos, eu discuti num vídeo anterior, é bem antiglobalista. A ideia do Trump, o Let's Make America Great Again, né? Vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, e America First, Estados Unidos em primeiro lugar, tem como base a questão antiglobal, não no sistema financeiro e não na questão cultural, mas no sistema do comércio internacional e, sobretudo, na questão da manufatura ocidental ter sido transferida para a Ásia, sobretudo para a China, e agora da China está tendo uma retransferência, ou melhor, uma relocalização para o Vietnã. Mas a ideia do Trump é impor tarifas para tentar, basicamente estou resumindo, mas é colocar tarifas para tentar reanimar, tentar reviver a indústria manufatureira dos Estados Unidos. Mas só que daí tem um problema também, porque o Trump ele está com 78 anos de idade. Ou seja, não é uma criança. O Trump ele está mais velho hoje, no dia dessa eleição, do que o Biden estava na época da última eleição. Soma-se a isso o fato que o Trump ele tem mostrado sinais de decadência cognitiva bem sérios. Se vocês não acreditam em mim, vocês podem procurar no YouTube vídeos sobre os últimos comícios dele, e assim como entrevistas, onde está bem claro que a cabeça dele não parece que está muito boa. Pode ser tática de campanha? Eu não acredito, mas vamos supor que seja. Tudo bem. Ele assume a presidência da República e daí fica a questão, ele termina o mandato ou não. E essa questão cognitiva também pode ser que ele não termine o mandato, pode ser que ele seja impedido ainda logo no começo do mandato. E daí quem vai assumir é o candidato a vice-presidente, que é o J.D. Vance, que é um cara extremamente, vamos dizer assim, interessante, porque ele ainda em 2016 ele era completamente contra o Donald Trump. Ele disse que ele jamais seria trumpista, que ele jamais gostou do Trump e que ele jamais iria colaborar com o Trump. Isso em mensagens privadas no Facebook que acabaram vazando. E agora o cara é um ardoroso apoiador do Trump. O que as pessoas estão dizendo é que ele é simplesmente um aproveitador e que simplesmente ele quer almejar o poder. Ele nunca foi claro a respeito da sua política externa, ele nunca foi claro como ele vê a economia, consequentemente o cara é simplesmente uma incógnita, tá? A gente não sabe. Mas uma coisa que é clara é que ele tem esse viés antiglobalista, anti-comércio internacional, não financeiro e não cultural, mas anti-comércio internacional. E a Kamala Harris, ela também não tem experiência executiva. Ela foi promotora de justiça, daí depois que ela se tornou vice-presidente,
ela foi tomar conta, ela ficou responsável de resolver uma crise na fronteira dos Estados Unidos com o México, não deu certo, e daí a equipe do Biden a colocou de lado, ela entrou no ostracismo. E, consequentemente, ela não teve nenhuma experiência administrativa prática. Assim como o J.D. Vance também não tem. Consequentemente, tanto um como o outro, quem ganhe, e eu estou convencido que o Trump não termina o mandato, posso estar completamente errado, mas eu tenho essa convicção, e a gente não consegue, portanto, fazer uma análise detalhada a respeito do que pode acontecer, mas podemos fazer algumas especulações. E a primeira especulação é o seguinte: tanto com a Harris como com quem quer que seja, o Trump ou o Vance, o negócio vai pegar fogo com a China, porque dos dois lados estão falando em impor tarifas, os dois lados estão falando em entrar numa espécie de guerra comercial com a China, e cujo intuito claramente é conter o desenvolvimento chinês, o que para o Xi Jinping não é nada aceitável. Nenhum dos dois lados, tanto a Harris como o Trump, não prevê nenhuma maneira de paz na questão da competitividade por influência internacional com a Rússia. O Trump simplesmente ele quer fazer a paz com a Ucrânia, mas não significa que ele vai colocar os interesses dos Estados Unidos de lado para agradar a Rússia. Ele quer resolver a questão da guerra da Ucrânia, e isso é algo completamente diferente. Consequentemente, dos dois lados, o negócio também, em concorrência estratégica e econômica com a Rússia, não muda de nada. Não muda nada. Com a Índia as relações são diferentes, são relações mais cordiais, relações mais sossegadas. Com a Europa também, a Europa afinal de contas faz parte do Ocidente, mas daí que entra um problema, porque a Europa está em decadência econômica. A Alemanha está numa decadência econômica muito grande, a França também está numa decadência econômica muito grande, a Itália, a Grécia, Portugal, o sul europeu continua com problemas econômicos estruturais, o Reino Unido está com problema também, sobretudo depois do Brexit. Quem está crescendo? A Polônia, os países bálticos, o chamado leste europeu é que está crescendo, mas comparar a economia desses países com a economia alemã, com a economia da França, não faz sentido, não tem condições. Então, a Europa está passando por uma crise, mas uma outra questão também daí é que a China também, eu comentei no vídeo passado, que a China também está entrando numa crise, o que pode resultar, inclusive, na China querer iniciar uma guerra para tentar resolver a crise. Bom, isso é assunto para outro vídeo, mas de qualquer maneira a coisa não fica melhor. A Rússia tem um problema demográfico e um problema econômico, a Índia tem um problema de desenvolvimento e sobra o Brasil. E a questão daí fica nesse fundo daí, nesse arcabouço daí de fatos que a gente discutiu, como que o Brasil vai se posicionar? O xadrez global está mudando, as peças estão se movendo. A questão é: o Brasil vai saber jogar? Eu espero que sim. Um abraço para vocês, e amanhã não vai ter como, né? Amanhã vamos fazer um outro vídeo depois que a gente souber quem ganhou as eleições. Um abraço.